Vamos lá agora, pessoal, vamos para o quesito 85. Olha lá. Como determinar a corrente elétrica total em um circuito paralelo? Como determinar a corrente total em um circuito em paralelo? Então, pessoal, na corrente no circuito paralelo, coloquei aqui, ó, nesse primeiro circuito aqui, no circuito número 1, esse aqui, ó, circuito 1, eu coloquei uma bateria aqui, por exemplo, 9 volts, e coloquei 3 resistores aqui, correto? Então, eu quero saber a corrente total. Cada resistor desse está recebendo a mesma tensão. Veja que aqui tem 9 volts, então todos eles, olha, tem 9 volts. Estão ligados aqui que retorna para o negativo, o terminal dele. Então todos estão recebendo a mesma DDP, é uma das características do circuito paralelo. Mas eu quero saber como é que eu sei a corrente total. Veja a teoria que diz, no circuito paralelo, cada componente vai ter a sua corrente individual. Então vai existir uma corrente aqui, ó, R1, tá vendo? Vai existir aqui uma corrente R2 individual dela, e vai existir uma corrente individual R3 dela. Então, para eu saber a corrente total mais rapidamente, simplesmente basta eu chegar aqui onde está tendo alimentação, ó, ou aqui na parte principal da alimentação positiva, eu posso abrir e posso colocar o quê? Eu posso colocar aqui a medida usando o amperímetro aqui para saber a corrente total. Então, vou colocar aqui do lado, olha só. Vou colocar aqui, ó, do lado, pega o multímetro, coloca na condição de amperímetro, DCA, certo? Coloca ele lá por exemplo, em 200 miliamperes, pronto. E aí coloca a ponteira vermelha, da onde vem da bateria, ó, daqui a ponteira vermelha, certo? Aqui, ó, a ponteira vermelha, e a ponteira preta vai dar do outro lado. Pronto, colocou aqui, pessoal, o que é que acontece? Quando você bota em DCA ou A traço, que é a mesma coisa, o multímetro vai para a corrente e dentro dele fecha como se fosse quase um curto, para poder não ter quase resistência alguma. Existe a pequena resistência. Então a tensão vai chegar aqui, a corrente vai existir, vai passar por ele, passa por dentro dele e retorna para o circuito. Então passa a ter a corrente. Aí vai indicar aqui, olha, vai indicar a corrente total desse circuito. Não estamos fazendo nenhum cálculo, é só para dizer como é que a gente pode medir a corrente total. Tanto pode ser na linha positiva, como eu posso fazer também na linha negativa. Eu posso abrir também aqui e colocar agora a ponteira aqui do multímetro. Eu posso chegar aqui e pegar novamente o amperímetro, certo? Colocar aqui em DCA, 200, né? 200 miliamperes, por exemplo, e colocar aqui, ó. Coloquei a ponteira vermelha, por exemplo, desse lado de cá, e a ponteira preta do outro. Ponteira preta aqui e a ponteira vermelha. Observação, pessoal, botei em 200 mA, considerando esses valores de resistores, por exemplo, esses resistores aqui, por exemplo, sendo em torno de, se eu botar em torno de 1K, cada um deles, olha, 1K, certo? Então vai dar um certo valor. Se eu diminuir muito esse valor aqui, botar resistores de 47 ohms, 10 ohms, aí claro que a corrente aqui vai ser muito maior. Por isso eu estou colocando 1K, que é 1000 ohms, para se vocês quiserem fazer essa demonstração em casa, pode fazer. Vai conseguir aqui um valor aqui, aí que não examinou aqui na prática, não, deixo para vocês poderem fazer e determinar. Olha aqui também esse outro circuito, circuito 2. Botei a bateria, botei o resistor e botei cada um LED. Botei 470 ohms para cada um. Cada LED aqui estou considerando que vai trabalhar em torno de 1,8 a 2 volts. Então, da mesma forma, se eu quiser medir essa corrente que esses 3 LEDs estão consumindo, ou eu abro aqui a parte de cima, ou se eu quiser, abro aqui a parte de baixo. Aqui, ó, posso fazer isso aqui. Colocar o multímetro aqui, colocar também em A traço ou DCA, certo? Por exemplo, 200 miliamperes. Eu sei que cada LED consome desse tipozinho em torno de 20 miliamperes no máximo, então vai ser o quê? Como a corrente aqui é individual para cada uma, mesmo que cada um trabalhe com 20, 40, 60, então em 200 é suficiente. Mas vou botar aqui a ponteira vermelha nesse ponto, a ponteira preta nessa aqui,
certo? E vamos supor que cada um está trabalhando em torno de 10 miliamperes. 10 miliamperes, certo? 10 miliamperes. Então, como eu tenho em paralelo, individual, então a gente soma as correntes, claro que a gente vai ter uma corrente total agora de aproximadamente 30 miliamperes aqui, ó. 30 miliamperes. Pessoal, isso é só uma questão prática que você pode fazer em casa, esse circuitozinho que eu estou mostrando aqui. Pode dar um pouco diferente aqui, pode dar 8, pode dar cada um ser 8, cada um ser 7, ou ser um maior do que o outro, um é 12, outro é 10, porque depende da fabricação dos LEDs, ok? Vamos para o terceiro circuito aqui, ó. O terceiro circuito eu fiz com a tomada com a tensão AC. Então, botei uma lâmpada e um motor. Nesse caso, veja aqui, ó, lâmpada e motor, eu quero saber a corrente total que está passando aqui. Eu sei que aqui tem a corrente individual, aqui tem a corrente individual do motor. Então, eu posso chegar aqui, ó, e posso usar o alicate amperímetro, por exemplo, para medir a corrente elétrica aí, certo? Usar o alicate amperímetro, que é mais seguro. Você pode utilizar aqui, ó. E ele vai indicar aqui a corrente AC, que vai ser a soma da corrente da lâmpada mais a corrente do motor, certo? Eu não fiz nenhuma experiência prática aqui medindo para dizer a vocês quanto é que vai dar. E alguns alunos dizem assim, professor, e se eu fosse usar o multímetro para fazer isso? Pode fazer também, mas é perigoso. Mas seu multímetro tem que ser um multímetro que tem a escala, como eu falei para vocês, ATIO, certo? ATIO. Se não tiver ATIO, você não faça, porque pode queimar o seu multímetro. ATIO. Então aqui você coloca em 10 amperes, certo? Amperes, aqui ó, 10, tá vendo? E aí você pode o quê? Abrir o circuito aqui, pode abrir e colocar a ponteira preta, colocar no local aqui, certo? E a ponteira no ponto de 10 amperes, aqui o plug de 10A, você chega e coloca aqui nesse outro ponto. Você chega aqui, ó, e coloca aqui, ó, no outro ponto aqui. Acabou-se. E aí você vai ter qual é a corrente que vai indicar aqui, que é a soma que eu falei para vocês, essa soma aqui, da corrente de L mais o I do motor, vai indicar aqui, em ampere. Ok? Vamos agora, pessoal, para o quesito 86. Olha só. Qual a relação que existe entre o comprimento de um cabo elétrico e a resistência elétrica desse condutor? Qual a relação que existe, certo, entre o comprimento do cabo elétrico e a resistência desse condutor? Olha, pessoal, isso aí tem referência à segunda lei de Ohms, certo? Tem referência à segunda lei de Ohms. Então, tá aqui, ó. Segunda lei de Ohms, certo? A fórmula da segunda lei de Ohms diz que a resistência ela é proporcional, que é ρ vezes L, que é o comprimento, dividido pela área. Mas diz o seguinte, a segunda lei de Ohms, que a resistência desse condutor é proporcional ao comprimento, certo? O que é proporcional? Ou seja, aumenta com o comprimento, certo? Ele vai aumentando a resistência. E é inversamente proporcional à área. O que é ser inversamente proporcional à área? É o seguinte, quando a área vai aumentando, que é a área bitola, ou seja, a área de seção transversal, porque a gente compra os fios, pessoal, com a seção transversal. Aí diz assim, me dá um fio aí para iluminação, 1,5 milímetros quadrados, é assim que a gente compra. A fiação da tomada, a gente compra como? Área de seção transversal, me dá um fio aí de 2,5 milímetros quadrados, é assim que a gente compra. Me dá um fio aí de 4 milímetros quadrados. Então, quanto maior é a grossura do fio, a área de seção transversal, menor é a resistência. É isso que quer dizer inversamente proporcional. Então, aqui quando diz assim, olha, qual a relação que existe, certo, entre o comprimento e a resistência? O comprimento é L. Então, a gente chegou, estudou, sabe o seguinte, como conclusão, a gente pode saber o seguinte, aqui pode concluir o seguinte, conclusão, desse caso do comprimento. Quanto maior for o comprimento L, vou dar uma setinha aqui, ó, quando o comprimento aumenta do fio, certo, para cima, eu vou botar comprimento. Comprimento aumenta. Seta para cima. Quando o comprimento do fio aumenta, a distância, certo, vai alimentar a carga, o que vai acontecer com a resistência? A resistência ômica do condutor, o que é que vai acontecer? Também aumenta. Também aumenta. Então, quanto maior for a distância,
certo? Maior é a resistência, depois a gente vai ver que menor vai ser a tensão que vai chegar lá na carga que você vai alimentar, ok? Mas o quesito pedia só a relação que existe entre o comprimento e o cabo da resistência, da resistência elétrica desse condutor. Então a resposta é essa. Quanto maior, quando o comprimento aumenta, a resistência de quê? A resistência do condutor aumenta também. Por isso que eu botei a setinha para cima aqui. Ok? Vamos fazer agora o quesito 87. Olha lá, 87. Vamos para o 87 agora. Qual a relação que existe entre a área de seção transversal de um cabo, a área de seção transversal do cabo, e a sua resistência, a resistência elétrica desse cabo? Agora vai ser a questão da área. Aqui foi o comprimento que a gente falou, o L. Agora a área. Para a área, pessoal, é a mesma, a relação é inversamente. Então, veja, ele está dividindo aqui, né? Olha. Então, o que é que vai fazer para a área? A gente vai fazer o seguinte. Vou colocar aqui do lado. A área agora. Qual é a relação? A área. A. Certo? A área é dada em milímetros quadrados. Então, a área. Vamos ver. Quando a área aumenta, vou fazer assim. Quando a área aumenta, tá a seta para cima, em milímetros quadrados, o que é que vai acontecer com a resistência? É o que o quesito pede, certo? Então, a resistência vai o quê? Diminuir. Então, a resistência do material vai diminuir, do condutor. Isso é muito importante, viu, pessoal? Vocês saberem disso aí. Então, veja só. Então, área. Quando a área aumenta, quando ela aumenta, setinha para cima, o que é que acontece com a resistência? A resistência diminui. A resistência diminui. Correto? Observação, pessoal. Por que a gente está ensinando isso a vocês? Isso aqui é importante para você também fazer manutenção nas instalações elétricas. Porque a gente vai ver que quando a tensão está mais baixa no chuveiro elétrico, mais baixa no ar-condicionado, certo? E a tensão no quadro de medidas que entra na sua casa está normal, e quando você mede a tensão lá no ar-condicionado ou no chuveiro elétrico está mais baixa, certo? Poderá você resolver a situação simplesmente aumentando a área de seção transversal do fio. Aí, por exemplo, o eletricista botou um fio de 4 milímetros quadrados, onde deveria ser um fio de 6 milímetros quadrados, e isso vai dar uma queda de tensão, vai aquecer o fio, você vai pagar mais e o chuveiro vai aquecer menos. Veja a situação. Entendeu? É por isso que a gente tem que aprender essa relação da segunda lei de Ohms, que é tão importante na área das instalações elétricas, ok? Pessoal, se você gostou, dá um like e se inscreve para que outros alunos e outras pessoas também possam assistir esse vídeo.